Há mais de 25 anos, não sei precisar, teve uma história em Brasília que mexeu muito comigo. E ainda hoje eu me vejo como educadora resgatando essa história para ter algumas conversas com os alunos. Um indígena estava dormindo num ponto de ônibus e um grupo de jovens decidiu que, para se divertir naquela noite, eles iam colocar fogo nesse indígena que estava envolvido num cobertor, dormindo num ponto de ônibus. Só que isso tiveram consequências muito graves. Esse indígena no final morreu e aí começou todo o processo de levantamento, de investigação, enfim. E eu me lembro que uma das coisas que mexeu muito comigo na época era que um dos jovens que fazia parte do grupo, no seu depoimento, revela que ele teve vontade de voltar e ele teve vontade de prestar socorro para aquele indígena, mas que a força do grupo foi maior e no final ele não fez, né? Se ele tivesse voltado, se ele tivesse prestado socorro, primeiro, talvez o indígena não tivesse morrido, e segundo, ele talvez tivesse tido uma pena menor que o grupo. É sobre isso, né? 25 ou mais anos depois, essa história continua mexendo comigo e eu continuo usando ela como exemplo para uma série de conversas com os jovens aqui da escola. Eu tenho me preocupado em ter uma conversa de falar sobre sentimentos, né? Nós sabemos que os jovens, eles transgridem, eles buscam identidade no grupo, mas a gente também sabe qual é o valor que tem quando a gente, numa intervenção educacional, percebe valores e princípios de uma família. Sentir arrependimento, se emocionar, ter receio daquilo que o grupo está propondo ser muito diferente daquilo que a minha família entende que é um valor importante, são dilemas que fazem diferença na hora da intervenção. Quando a gente está fazendo uma intervenção educacional com os jovens e a gente não percebe ele nem sequer dividido com o dilema dos valores familiares e da identidade que ele está buscando no grupo, a intervenção é muito mais difícil. Hoje, quando eu sento para conversar com um grupo de jovens, e na maioria das vezes a gente também aqui na escola escolhe fazer intervenções individuais, porque as respostas também são muito diferentes, a gente tem falado, presta atenção no que você sente, presta atenção naquilo que você tem vontade de fazer. Será que a vontade não vai te proteger de algumas situações, se você ponderar sobre ela acima daquilo que o grupo está te propondo? Porque às vezes ele tem a referência do que é certo e errado e ele não tem a força necessária para se posicionar no grupo. Hoje em dia, né, quando a gente tem a responsabilidade de apresentar o mundo para jovens e adolescentes, a gente não pode deixar de ter conversas pensando no fortalecimento, no posicionamento, nas escolhas que os filhos da gente fazem. Porque não é só sobre proteger o seu. Talvez o seu filho, né, se tiver sido preparado sobre consequências, sobre estar num grupo, sobre fazerem propostas que são inadequadas, ele pode ser tão forte, a ponto de não só se proteger, mas impedir um grupo de se envolver numa história que depois seja irreversível. É o sonho? Talvez, mas eu acho que a gente não pode perder a esperança da possibilidade de uma conversa que muda o contexto.